A incrível história oculta de Ana de Cleves, a rainha rejeitada de Henrique VIII. Ana cresceu em um lugar onde o sol mal iluminava os sonhos. Dia após dia, sua vida era repleta de desafios, mas era nesse cenário árido que sua alma florescia. Desde pequena, ela desenhava com um brilho nos olhos, estampando nas páginas surradas de seus cadernos a esperança que brotava de seu coração. O amor que recebia de sua mãe batalhadora e as histórias contadas por seu pai a moldaram a cada linha que traçava. Ela desenhava não só o que via, mas o que desejava ser, uma artista, uma lutadora, uma voz. A oportunidade inesperada surgiu como um raio de sol em meio à tempestade, um estágio em uma renomada empresa de publicidade em São Paulo. A empolgação a consumia ao embarcar naquele avião, seu coração pulsando com sonhos de grandeza. Mas, ao aterrissar na grande metrópole, a realidade logo a atingiu como um soco no estômago. Ela era a menina humilde, entre colegas que se alternavam entre sorrisos condescendentes e olhares duvidosos, vindos de universidades que soavam como estrelas em uma constelação distante de seu mundo. Será que vou conseguir? Pensou, enquanto tentava ajustar seu discurso, sua postura e até mesmo suas roupas, como se pudesse vestir um novo eu. Mas, a cada dia, essa máscara se tornava mais pesada e sufocante. O ambiente parecia falar em sussurros, e Ana se perguntava se deveria sufocar sua verdadeira essência para se encaixar. Afinal, as vozes do passado ecoavam em sua mente. Será que mulheres como ela podiam realmente brilhar nesse universo? Um dia, revirando um velho baú na casa que deixara para trás, Ana encontrou cartas da avó, uma mulher forte que enfrentou barreiras em tempos difíceis. As palavras dela, repletas de coragem, a fizeram sentir-se viva novamente. A verdadeira força não está no que se vê, mas nas batalhas travadas no silêncio. O fogo que ardia dentro dela reacendeu. Era hora de usar seu talento não apenas para criar, mas para fazer a diferença. As noites tornaram-se longas e os dias exaustivos. Ana mergulhou em sua nova ideia, criando uma campanha que retratava não só sua história, mas a de tantas outras mulheres invisíveis. Cada traço que desenhava parecia pulsar com batidas de esperança e revolta. Mas seu projeto enfrentava a resistência de superiores e colegas. Mesmo assim, a voz de sua avó atravessava as gerações, empurrando-a a continuar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O clímax se aproximava e Ana respirava fundo e decidida, seu coração disparado. Na sala de reuniões, os olhares estavam todos voltados para ela. Ali, no epicentro daquela tensão, ela sentiu o peso da ancestralidade, das histórias não contadas e dos futuros não vividos. A filha da comunidade carente de Teresina estava prestes a desafiar tudo. Todo seu ser ansiava pela aceitação, mas também clamava pela coragem de ser quem realmente era. Será que ela conseguiria se impor em meio a tantos olhares críticos e desencantados? A verdade que ela tinha a ensinar não era apenas sobre arte, mas sobre força, e isso era mais poderoso do que qualquer rótulo que lhe foi imposto. O palco estava armado e Ana estava pronta para fazer sua voz ecoar. O silêncio na sala de reuniões era palpável. O tempo parecia parado enquanto Ana tentava encontrar as palavras que dariam vida à sua visão. Ela olhou ao redor e atendeu aos olhares de seu chefe, Carlos, que a observava com uma mistura de expectativa e ceticismo. Aquela era a sua chance, o seu momento de brilhar, mas a ansiedade começava a minar sua confiança. "Bom dia a todos", começou, tentando esconder o tremor em sua voz. "Hoje estou aqui para apresentar uma campanha que visa dar voz a mulheres que, como eu, vêm de histórias que muitas vezes são esquecidas. Falar em público nunca foi fácil, mas a ideia pulsante por trás do que ela tinha a dizer a ajudava a sustentar sua coragem.
Conforme seus olhos se fixavam nas imagens que projetava na tela, Ana viu rostos de mulheres de diferentes idades, raças e classes sociais, cada uma com uma história a contar. Essas mulheres lutam diariamente para serem ouvidas. Elas têm sonhos e objetivos e precisam de espaço para expressar sua verdade, continuou, sentindo a paixão inflar seu peito. Ela viu alguns dos colegas trocarem olhares, primeiro de desconfiança, depois de curiosidade. Ah, se eles soubessem que aquelas mulheres não eram apenas rostos em uma tela, mas fragmentos de sua própria alma. Era como se cada traço de sua campanha ecoasse a luta e a determinação que corriam em suas veias. Eu sei que minha trajetória pode não ser a mais comum aqui, mas acredito que isso é exatamente o que me torna a pessoa certa para liderar essa campanha. Ana falou, seu coração agora batendo mais forte. A mensagem que sempre buscou transmitir estava ali, a um passo de se concretizar. Carlos franziu a testa. Ana, essa ideia é interessante, mas você não acha que pode ser um pouco direta demais? Nosso público pode não estar pronto para isso, disse ele, com uma voz hesitante. Aquilo a atingiu, mas ela se lembrou das palavras de sua avó. A verdadeira força está nas batalhas travadas no silêncio. Ela não poderia se deixar intimidar. Com todo o respeito, Carlos, a verdade é que nunca estaremos prontos se não começarmos a ouvir essas vozes. Essa campanha não é apenas sobre arte, é sobre mostrar a força, a beleza e a complexidade de cada história tocada pela invisibilidade, respondeu Ana, sua voz mais firme. O silêncio se instalou novamente, mas agora era diferente. Havia uma tensão palpável no ar, a sensação de que os outros estavam começando a se abrir. Ana respirou fundo. Ser rejeitada seria doloroso, mas ser silenciada, isso não era uma opção. Enquanto seus colegas começavam a se mover, algumas cabeças se balançaram em aprovação. Ela viu Luzia, uma colega da equipe, sorrir encorajadoramente para ela. Você está certa, Ana. É hora de fazer barulho, comentou Luzia. A confirmação era como um sopro de ar fresco que revigorou Ana. Mas a pergunta ainda pairava. Será que seu chefe aceitaria essa visão audaciosa? Ana sabia que aquele poderia ser o divisor de águas de sua carreira. Estar em um universo tão competitivo fazia seu coração disparar, mas também fortalecia seu argumento. Afinal, sua arte era um grito por visibilidade, e visualização era apenas o começo. Então, antes que pudesse pensar duas vezes, Ana se lançou. Eu quero que essa campanha não apenas retrate, mas também evoque transformação. Isso pode ser mais do que apenas uma imagem, pode se tornar um movimento. O entusiasmo em sua voz deixava transparecer a determinação de levar essa mensagem adiante. Mas uma nova sombra surgiu de repente na sala. Ana, temos que discutir isso mais a fundo. Em breve estaremos com um cliente que pode não apreciar essa abordagem. Carlos interrompeu, fazendo o coração de Ana pesar. A luta estava longe de acabar. Ela precisaria lutar e se impor em um mercado que muitas vezes preferia a conformidade à ousadia. O desafio estava lançado. Agora a pergunta era: Ana conseguiria não apenas conquistar seu espaço, mas também provocar a verdadeira mudança que tanto desejava? Ana olhou nos olhos de Carlos e de seus colegas, sua mente fervilhando com possibilidades. Porém, o que ela não sabia era que uma pessoa da plateia, quem menos esperava, estava prestes a fazer uma proposta que poderia mudar tudo. A tensão na sala de reuniões parecia aumentar, como se o ar estivesse prestes a se romper. Ana sentiu um calafrio percorrer a espinha. A expectativa era pesada, mas havia também uma centelha de esperança acesa dentro dela, uma determinação que não ia se apagar tão facilmente. Foi então que a voz de Luzia cortou o silêncio, clara e firme. Carlos, eu apoio a Ana. O mundo precisa ouvir essas histórias. Essa campanha pode ser a voz de tantas mulheres que não têm como se expressar. Aquela afirmação ressoou como uma música doce para os ouvidos de Ana, enchendo seu coração de gratidão. Ao olhar para Luzia, viu que não estava sozinha. É verdade, acrescentou Felipe, outro colega da equipe. Precisamos nos atrever a ser diferentes, a incomodar, e esse é o momento. Seus olhos brilhavam, enquanto os murmúrios de apoio começavam a se espalhar pela sala.
Ana percebeu que a coragem de falar sobre sua verdade estava inspirando outros a se levantarem também. Carlos, no entanto, não parecia convencido. Ele balançou a cabeça lentamente, como se estivesse avaliando cada palavra. Entendo suas intenções, mas precisamos pensar nas consequências. E o que fazer se o cliente reagir negativamente? Sua expressão era de preocupação genuína, mas Ana não poderia se deixar levar por receios que a silenciavam. Com a adrenalina correndo nas veias, Ana decidiu que não era hora de hesitar. Se ficarmos parados, nunca saberemos o que podemos alcançar. Como a história mostrará que devemos nos adequar ao que é aceitável em vez de nos arriscarmos por algo que vale a pena? Aquela era uma pergunta que ela não apenas queria fazer, mas desejava gritar ao mundo. A sala estava agora em um impasse. Dúvidas eram lançadas e esperanças também. Chegou um momento em que a imaginação de Ana começou a apontar visões de sucesso. Ela viu as mulheres que defendia, cada uma com suas histórias, cada uma sendo vista e ouvida. Para ela, isso não era apenas um projeto, era uma mudança de paradigmas, uma possibilidade de transformação. Respirando fundo, ela finalizou. Vamos fazer alguma coisa que leve essas histórias a um nível que nunca antes foi alcançado. É hora de dar poder a quem sempre esteve à margem. Eu peço a vocês, vamos fazer isso juntos. Os olhares se tornaram significativos e Ana foi tomada por uma onda de emoção. Havia ânimo na sala e isso era palpável. Não era apenas ela lutando por algo em que acreditava. Era um movimento começando a nascer, uma chama que poderia iluminar. Mas antes que o clima pudesse se transformar em decisão, um gesto inesperado chamou a atenção de todos. Uma figura familiar levantou a mão. Era Maria, a diretora de marketing, conhecida por sua análise pragmática e incisiva. Eu gostaria de falar, disse ela, com a voz calma. O coração de Ana acelerou. O que viria a seguir? O que Maria poderia opinar em meio a tudo isso? O silêncio tornou-se ensurdecedor, e Ana sentiu uma mistura de expectativa e apreensão. Maria, com seu olhar penetrante, poderia ser a chave para transformar sonhos em realidade, ou acabar com eles antes mesmo de começarem. A pressão no ambiente volta a aumentar. O que Maria diria? A resposta dela poderia desvendar um novo caminho para Ana ou sepultar de vez sua campanha. O momento era decisivo, era a hora da verdade. Eu apoio a ideia de Ana, mas preciso entender uma coisa antes. Você está disposta a correr o risco de, talvez, enfrentar algo que com certeza nos colocará no centro da polêmica? Ana olhou nos olhos de Maria, a pergunta reverberando em seu ser. Seriedade e escolha estavam nas palavras da diretora. Ela teve certeza de que, com um passo adiante, não havia somente seu futuro em jogo, mas de todas as mulheres que esperavam por suas vozes serem finalmente ouvidas. E assim, com a respiração pesada, ela se preparou para a verdade que estava prestes a se revelar. A batalha estava apenas começando. Ana sentiu peso da pergunta de Maria como se fosse um fardo físico. A sala ficou em silêncio e seu coração parecia querer saltar do peito. Pensou nas consequências, nas vozes que ecoavam em sua cabeça, nas mulheres que esperaram tanto tempo para serem ouvidas. Sim, eu estou disposta a correr esse risco, respondeu Ana, quase desafiadora. Sua voz saiu firme, mas havia uma fissura de vulnerabilidade. O que realmente significava correr esse risco? Será que tinha força para enfrentar o que viria pela frente? Maria levantou uma sobrancelha, uma expressão de curiosidade surgindo em seu rosto. Isso é bom, mas você tem um plano? Como vamos abordar esses assuntos delicados sem alienar nossos clientes e a nossa equipe? A tensão emocional na sala era quase palpável. Todos estavam esperando pela resposta de Ana, como se todo o futuro daquela campanha dependesse da clareza em suas palavras. Pode não haver um plano perfeito, mas precisamos de um propósito. Mostrar que essas histórias são reais, que atrás de cada estatística, de cada pesquisa, existem mulheres que padecem caladas. É um apelo à empatia.
A paixão nas palavras de Ana segurava o ambiente como um feitiço. Felipe, ao lado de Luzia, parecia envolto em um misto de ansiedade e esperança. Ele, que sempre valorizava o discurso bem estruturado, estava mergulhando na sinceridade da emoção pura, sentindo que o que estava em jogo era muito maior do que um sucesso comercial. Carlos, que estava em dúvida, fez uma expressão de ponderação. Entendo o que você diz, Ana, mas a verdade é que corremos o risco de estar expostos. Precisamos de respaldo. E se as vendas despencarem? O que faremos com isso? Ele falava com apreensão, um tom quase como um irmão preocupado, e Ana se reconhecia na fragilidade da sua voz. E se as vendas despencarem? Ana repetiu, agora se virando para toda a sala. E se isso acontecer, será que estaríamos verdadeiramente vivendo? Eu prefiro tentar algo grande e falhar do que passar o resto da minha vida apenas na segurança do que é confortável. As palavras saíram como uma convocação, uma entrega de vulnerabilidade. O ambiente estava em um mar de emoções. Era como se Ana tivesse acendido uma luz no coração de cada um. Entre sorrisos hesitantes, Maria parecia estar reconsiderando sua posição. Acho que podemos encontrar um meio-termo, disse ela, finalmente. Uma forma de transmitir essas histórias sem perder o foco no nosso produto. Vamos complementar a campanha, agregar em vez de apenas expor. Precisamos de um discurso que dialogue com essa realidade, mas que também apresente soluções. Naquele momento, uma onda de alívio percorreu a sala. O gelo começava a se quebrar. O que antes era apenas um sonho distante começava a se materializar em uma proposta palpável. Enquanto as ideias surgiam e a conversa se intensificava, Ana sentiu esperança emergir como uma nova força. A equipe estava se unindo não apenas para uma campanha, mas para um movimento. Algo que transcendia a empresa e tocaria as vidas de muitas mulheres por todo o país. No entanto, uma pergunta ficou pairando no ar. Um desafio ainda não abordado. Que mulheres estariam dispostas a expor suas histórias? O que realmente estava em risco? Enquanto essas dúvidas maturavam na mente de Ana, uma ideia a assaltou. E se ela mesma contasse sua narrativa? Mas antes que pudesse compartilhar essa revelação, o telefone de Carlos tocou. Sua expressão mudou abruptamente e a preocupação tomou conta de seu rosto. É o cliente, ele anunciou, com uma gravidade que fez todos pararem. Ana já podia sentir a adrenalina tomando conta novamente. O que o cliente diria? O que isso significaria para a campanha? Neste momento crucial, ela percebeu que a verdadeira batalha estava prestes a começar. Com o coração pulsando de expectativa, se preparou para aquilo que poderia ser a resposta para a acesa luta que agora a abraçava. E sentia no fundo do coração que, independentemente do resultado, tudo iria mudar. Para sempre. Carlos atendeu ao telefone e seu rosto, antes cheio de incertezas, agora estava coberto por uma sombra de preocupação. As palavras que saíram de seus lábios eram cautelosas e cheias de hesitação. Ana mal conseguia ouvir o que ele dizia. A tensão no ambiente era tão densa que parecia quase física. Todos os olhos estavam fixos nele, como se ele tivesse a chave para um segredo que poderia mudar tudo. Sim, claro, pode falar, respondeu Carlos, a voz trêmula. Ana notou que ele se afastou um pouco da mesa, como se tentasse criar espaço para absorver a gravidade da ligação. Do outro lado da linha, a voz do cliente era firme e autoritária. Ana não conseguia ouvir as palavras, mas a expressão de Carlos se transformava rapidamente. Do que ele estava falando? O cliente estava interessado? Ou seria um desinteresse repentino que poderia arruinar tudo? São preocupações válidas, mas nossa proposta é única, Carlos continuou, tentando defender a visão da equipe. O coração de Ana disparou. Cada palavra parecia se arrastar como um eco. Ela sentia que aquele era um momento crucial. Finalmente, Carlos desligou a chamada e a sala continuou em silêncio. A expectativa no ar era palpável. Ele respirou profundamente e olhou ao redor, como se tentasse reunir coragem para compartilhar a bomba que acabara de receber. Ele não está convencido do nosso enforte, Carlos disse, a voz tensa. Quer ver algo mais seguro, mais tradicional. Ele está preocupado com a polarização, com o que a campanha pode trazer para a imagem da marca se formos audaciosos. As palavras de Carlos caíram como um peso sobre todos. Ana sentiu um frio percorrer sua espinha.
Poderiam eles verdadeiramente desviar do caminho traçado? Seriam forçados a se calar diante da necessidade de inovar? Foi nesse momento que Felipe inclinou a cabeça, sua expressão intrigada. Mas, Carlos, ele começou, não seria um erro abdicar do que acreditamos? Se não mostrarmos a verdadeira face das mulheres, o que estamos vendendo afinal? Um produto que falhe em compreender seu próprio público? A dúvida pairava no ar e Maria aproveitou a brecha, acrescentando: se a marca não se posicionar, então estaremos perpetuando a apatia. Esse não é o legado que queremos deixar. Ana os ouviu e sentiu uma onda de força retroceder. Podia perceber que havia um desejo genuíno de mudar as coisas, mas o medo ainda pairava pela sala. Era o dilema que tantas mulheres enfrentavam: falar e correr o risco de ser silenciada, ou permanecer em silêncio e se tornar parte do problema. Precisamos reconquistar a confiança dele, Ana disse, sua voz posicionada no meio da tensão. Mas precisamos fazer isso do nosso jeito. Devemos trazer um viés que faça o cliente se importar, mostrar a ele que as histórias das mulheres podem impactar positivamente as vendas. Isso é uma oportunidade. A atmosfera começou a mudar. Algumas cabeças assentiram, motivadas pela chama que Ana acendeu novamente. Mas essa chama também trouxe à tona outra questão. E se o cliente não aceitasse a nova abordagem? O que aconteceria se a coragem se transformasse em fracasso? O receio de uma nova rejeição fez o estômago de Ana revirar, mas ela se comprometeu a não se deixar abater. E, em um impulso, decidiu que era hora de contar sua história. Não só a dela, mas a de tantas outras que não tinham voz. Sabe, eu pensei em algo, começou Ana com hesitação, mas determinada. E se nós mostrássemos além das histórias das mulheres, mas também o impacto que elas podem ter nas nossas vidas e na vida da marca? Enquanto as palavras se formavam, o olhar de seus colegas mudava. Naquele instante, uma esperança renovada começava a brilhar. O desafio seria se arvorar em sua vulnerabilidade ao contar sua própria história. Mas ela não podia evitar. O impulso de se expor era mais forte do que qualquer medo. Quando Ana estava prestes a compartilhar, novamente o telefone tocou. Desta vez era de um número desconhecido. Desculpem, preciso atender isso, Carlos disse, com um olhar apressado. Pode ser importante para a nossa estratégia. Ana sentiu a inquietação brotar no fundo do seu coração. Que tipo de mensagem estaria para ser revelada? O que quer que estivesse por vir tinha certeza de que seria decisivo. E não havia como voltar atrás. Carlos atendeu ao telefone e a sala ficou em um silêncio quase reverente. A tensão era palpável. Todos os olhares seguiam seu rosto, que agora passava por uma rápida análise das emoções. Ao ouvir a voz do cliente, sua expressão se moldava entre preocupação e esperança. O olhar de Ana estava fixo nele. Seu coração pulsava mais forte em cada segundo que se passava. Oi, Felipe, tudo bem? Carlos falou, tentando manter sua postura profissional. Mas Ana podia ouvir o tremor sutil em sua voz. O que seria tão importante que interromperia seu momento? Uma onda de ansiedade percorreu suas veias. A conversa continuou, mas Ana não conseguia se concentrar nas palavras. Em vez disso, sua mente vagueava pelas possibilidades. O que quer que estivesse sendo discutido do outro lado da linha poderia definir o futuro da campanha, e o dela também. Carlos virou-se para o grupo e fez um gesto de encorajamento. Parece que eles estão dispostos a ouvir nossas ideias. Precisamos nos preparar para defender nossa visão com todas as nossas forças. As palavras dele despertaram um novo ânimo, e Ana tomou coragem. Ok, então vamos focar na nossa essência. Temos histórias poderosas para contar. Se não nos expusermos, como poderemos inspirar confiança? Felipe acenou com a cabeça, em total sintonia. Exatamente. Se a nossa campanha for simplista, perderemos a chance de impactar de verdade. Temos que abraçar nossas dificuldades e transformá-las em força. Maria, sempre prática, acrescentou: vamos listar as histórias que mais ressoam com a mensagem que queremos passar. Ana, você está à frente disso. O que você acha de contar a sua? O coração de Ana bateu forte. Era isso que ela estava evitando, ser o centro das atenções. Mas, no fundo, sabia que essa era uma oportunidade de transformação. Claro,
Posso fazer isso, ela respondeu, sentindo o nervosismo aumentar. Mas se for compartilhar, precisamos que seja autêntico. A luta, o preconceito, a resiliência. Isso é um reflexo de tantas mulheres. Não posso fazer isso sozinha. Ana respirou fundo enquanto seus colegas a apoiavam. A sala parecia aquecer com a energia renovada, mas havia um receio subjacente. O que se passaria na mente do cliente? Eles estavam dispostos a ouvir a verdade? E se eles não aceitassem a história como Ana idealizava? Carlos, de volta ao grupo, interrompeu seus pensamentos. Eu falei com o cliente sobre um novo encontro para discutir a proposta. Precisamos estar preparados. Amanhã, às 10 horas, é a nossa chance. O coração de Ana descompassou, a euforia misturada à ansiedade. Ela se sentia em um tsunami emocional. Amanhã, precisamos de um plano sólido. Não podemos deixar a oportunidade passar. O restante da tarde se transformou em um frenesi criativo. Ideias fervilhavam e a sala encheu-se de rascunhos, esboços e muita conversa. Ana fez anotações frenéticas, escrevendo sobre mulheradas que, por meio da dor, traziam força. Isso poderia não apenas conquistar o cliente, mas mudar a percepção de tantas. Enquanto a noite avançava, um silêncio pairou sobre a equipe. Cada um imerso em pensamentos, alguns até com o olhar distante na tela do computador, imaginando um futuro que poderia ser brilhante. Ana parou, observando seus colegas. Eu sei que estamos nervosos, mas lembrem-se, é nossa voz que está em jogo. Se não mostrarmos quem somos de verdade, não seremos ouvidos. Carlos olhou para ela e sorriu. Então vamos ser barulhentos. E ali, naquele momento, onde as esperanças se entrelaçavam com receios, Ana sentiu uma chama acender dentro dela. Mas enquanto a equipe discutia detalhes e ajustes, uma nova mensagem fez o celular de Carlos vibrar na mesa. Todos se silenciaram e o olhar dele se aprofundou ainda mais em preocupação. É da agência. A voz de Carlos estava tensa. Isso não parece bom. A expressão em seu rosto fez o estômago de Ana revirar. O que significava aquilo? O que mais estava por vir? Carlos leu a mensagem mais uma vez e um frio percorreu seu espinha. Eles não estão satisfeitos com o que enviamos, ele disse, a voz hesitante. O ar pesado na sala parecia engolir as esperanças que tinham se acendido horas antes. A expressão de Ana se transformou. O nervosismo deu lugar a uma determinação renovada. Precisamos entender o que eles não gostaram, Ana murmurou, enquanto tentava organizar seus pensamentos. Seus colegas trocaram olhares preocupados e um silêncio ensurdecedor se espalhou entre eles. A ideia de não serem aceitos a espreitava, como uma sombra densa pairando sobre o grupo. Carlos, buscando uma resposta, decidiu que era hora de agir. Vou ligar para Felipe e descobrir os detalhes. Fiquem preparados para o que puder vir a seguir, ele disse, enquanto pegava seu celular com um ar de urgência. Ana sentiu o coração acelerar. A pressão agora era de todos. Não era apenas sobre suas experiências ou a profundidade de suas histórias. Era sobre um trabalho que representava horas intermináveis de dedicação, um trabalho que poderia mudar vidas. Enquanto Carlos se afastava para fazer a chamada, Ana reuniu seus pensamentos e, em um impulso, começou a fazer anotações novamente. O que podemos melhorar? Qualidade, emoção, talvez até nos expor mais. Se a crítica é sobre conexão, pensou, enquanto as ideias fluíam. Maria, percebendo a transformação de Ana, se aproximou. Ana, a sua história é poderosa. É isso que precisamos resgatar. Vamos fazer isso juntas. Precisamos que você brilhe e inspire. Ana sorriu timidamente, mas a confiança estava começando a florescer. Ao longo dos anos, ela havia aprendido a se proteger, a se esconder um pouco, mas agora sentia que poderia se abrir, se expor, e mais do que nunca, queria ser a voz de outras mulheres que enfrentavam o mesmo medo. Felipe e Carlos voltaram, e a expressão nos rostos deles trouxe uma nova onda de tensão. O que ele disse? Ana perguntou, a expectativa transparecendo em sua voz. A reclamação principal é que o conceito está muito genérico. Eles querem algo autêntico, algo que ressoe de verdade. Sentem que estamos com medo de nos expor. Carlos explicou, e agora o foco da conversa mudou. Se eles querem autenticidade, então é isso que vamos dar a eles, Felipe afirmou, e a voz dele estava cheia de determinação. É hora de mostrarmos quem somos, tudo o que passamos e o que nos une.
Sobretudo, Ana sentiu o fogo queimando dentro dela. Era hora de contar não apenas a sua história, mas sim de transmitir a essência de todas as batalhas que as mulheres enfrentavam. Cada lágrima, cada sorriso, cada conquista contaria uma parte dessa história coletiva. Vamos fazer uma apresentação que não apenas exiba nossa visão, mas que leve a verdade nas entrelinhas, um relato de resiliência, Ana disse, sua voz ganhando força a cada palavra. O grupo trabalhou incansavelmente na apresentação. Fizeram esboços, revisaram textos e discutiram cada detalhe. A energia na sala parecia animá-los a cada momento. Sala novamente se transformou, e a pressão se transformou em motivação. Eram uma equipe unida, lutando por uma causa. Mas, à medida que a noite avançava, chegando a hora do encontro, um pensamento pesado se instalou em Ana. E se não for suficiente? E se eles não entenderem o que tentamos transmitir? O grupo, percebendo a hesitação dela, se juntou mais uma vez. Seja qual for a resposta deles, nós fizemos isso com a nossa verdade. Isso já é uma vitória, disse Maria, encorajando-a. E não se esqueçam de que vocês não estão sozinhos, Carlos acrescentou com uma expressão firme. Amanhã estaremos todos juntos e, independentemente do que aconteça, será uma nova etapa. Nós temos essa chance. Ana olhou nos olhos deles e, no fundo do seu coração, sentiu que o apoio deles era a força que ela precisava. Mas antes que pudesse relaxar, uma onda de pensamentos a invadiu. Tudo poderia mudar em um instante. O que aconteceria se eles fracassassem? A mente inquieta de Ana não conseguia encontrar descanso, e a noite se arrastou. Como se não bastasse, uma nova mensagem de Carlos os interrompeu, quase pontuando a tensão suspensa no ar. Uma nova reunião com a agência foi marcada, e eles querem uma atualização urgente, Carlos disse. E o peso da notícia fez o coração de Ana disparar novamente. E agora? O que vamos dizer? O que mais vamos ter que enfrentar? O medo a envolveu tal como um agasalho pesado, enquanto todos a encaravam, à espera de uma resposta. Uma dúvida pairava no ar, mais uma virada no caminho. Ana sabia que o amanhã poderia trazer não só revelações, mas também riscos enormes. A única certeza que ela tinha era que precisava ser corajosa, pelo bem dela e de todas aquelas que esperavam que sua voz fosse ouvida. O que mais poderia vir à tona? Ana acordou com um nítido sentimento de que precisava dar o melhor de si. O sol estava nascendo e a luz entrava pela janela, fazendo o quarto parecer mais acolhedor. No entanto, o nervosismo ainda pulsava dentro dela como um tambor em queda. O dia prometia decisões que poderiam mudar tudo. Ela se levantou e se olhou no espelho. A imagem refletida mostrava mais do que ela esperava. Havia um brilho nos olhos, um sinal de determinação que ela não via há muito tempo. Hoje é o dia, sussurrou para si mesma, tentando se convencer de que era verdade. Desceu as escadas e encontrou Carlos e Maria na cozinha, organizando algumas anotações sobre a mesa. O cheiro do café fresco preenchia o ar, e embora o ambiente fosse repleto de uma tensão palpável, existia uma conexão forte entre eles. Era em momentos como esses que Ana percebia que a equipe era a sua verdadeira família. Bom dia! Prontos para o grande dia? Ana disse, tentando injetar uma dose de otimismo no ar. Você é a alma do nosso time, Ana. Precisamos que você esteja pronta para brilhar hoje. E eu sei que você vai arrasar, disse Maria, sorrindo. A energia leve logo aliviou um pouco da pressão que ainda pairava. Carlos, por sua vez, estava nervoso, mas sua expressão era de determinação. Lembrem-se, eles querem autenticidade. Vamos dar o nosso melhor e mostrar cada detalhe do que vivemos, ele disse, reforçando a ideia que tanto tinha trabalhado na véspera. Enquanto tomavam café, a conversa fluiu entre risos nervosos e algumas piadas, cada um tentando minimizar a pressão que tinham pela frente. Mas Ana sentiu uma pressão ainda mais intensa quando o relógio marcou a hora da reunião. O coração dela disparou e uma série de lembranças e medos começaram a surgir. Se algo não der certo e se eles não aceitarem o que preparamos? A pergunta ecoava na mente dela como um mantra que ela não conseguia calar. E se der certo? E se eles verem a beleza nas nossas histórias? Carlos respondeu, conseguindo trazer um pequeno sorriso aos lábios de Ana.
Com o coração pesado, mas determinado a não deixar o medo vencer, o grupo se dirigiu ao local da reunião. O caminho parecia uma eternidade e cada semáforo fechado parecia um teste de nervos. Mas quando chegaram, sentiram a força da equipe. Alguma coisa palpável os conectava naquela sala, e era isso que poderia levar seus relatos a um novo patamar. Ao entrar na sala, Ana notou a presença da equipe da agência. Olhos atentos, expressões que variavam entre curiosidade e indiferença. Eles se sentaram e o silêncio estava quase ensurdecedor. Carlos fez a introdução e Ana sentiu que era a hora de brilhar. Ao passar a palavra para ela, o mundo ao redor pareceu desacelerar. A ansiedade se misturou a uma coragem inesperada. Ela respirou fundo e começou. A história que trazemos não é apenas nossa, é a história de tantas mulheres que lutam diariamente. É a história da superação, da coragem e da resiliência. As palavras saíram com uma intensidade que surpreendeu até a si mesma. Ana procurou os olhos dos avaliadores, tentando mostrar a vulnerabilidade que sempre teve medo de expor. É como se cada relato de superação, cada lágrima e cada sorriso contassem um pouco sobre todas vocês. Ela sentiu que estava tocando em algo muito profundo, algo que poderia conectar-se verdadeiramente ao coração deles. Mas, no fundo, algo ainda a incomodava. O olhar crítico de um dos avaliadores fez seu coração apertar. A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. O que nós queremos saber é como essa autenticidade poderia transformar não só suas vidas, mas a vida das pessoas que os assistem. A mulher disse, suas palavras cortando através do clima caloroso da apresentação. Ana hesitou, a pressão cortando como uma faca. O que ela ainda poderia dizer? Uma onda de insegurança invadiu novamente. Neste momento crucial, será que teria algo mais a oferecer? Será que a autenticidade que ela tanto falava poderia realmente transcender o que tinham mostrado até aquele instante? O olhar encorajador de Carlos ao seu lado foi como um abrigo seguro em meio à tempestade. Ela podia sentir isso. As histórias delas precisavam ser contadas, não apenas na superficialidade, mas com toda a sua profundidade. Ana abriu a boca para responder, mas a pergunta parecia persistir em sua mente. O que mais poderia fazer para garantir que suas vozes não apenas ecoassem, mas reverberassem? Ela sabia que a resposta estava em abrir seu coração ainda mais, mas seria suficiente? Mais do que uma apresentação, elas estavam prestes a revelar suas almas. O que mais teria para vir à tona? Ana respirou fundo, buscando em seu interior uma resposta que fosse além das palavras ensaiadas. O olhar dos avaliadores continuava a pressioná-la, como se cada um deles esperasse por uma verdade reveladora que ela mesma estava tentando descobrir. E por um momento, o mundo ao redor desapareceu. O relógio na parede soava a contagem regressiva de um grande embate emocional. "Uau!", disse, a voz tremendo um pouco. "Essa pergunta é fundamental. A autenticidade que falamos não é só sobre nós e nossas vivências, é sobre como podemos ser um espelho, um catalisador para outras mulheres que se sentem invisíveis, desamparadas. É sobre quebrar cercas que muitas vezes não vemos, mas que estão lá." Ela olhou nos olhos do avaliador, que continuava com a expressão cética. Um calor subia pela sua coluna, e as palavras começaram a fluir. O que a levou a tudo isso? A dor, a luta, o desejo de fazer a diferença. Estamos aqui para mostrar que, mesmo a partir de experiências difíceis, existe esperança. Que a coragem não é a ausência do medo, mas o ato de avançar apesar dele. Nossa autenticidade é a arma mais poderosa para transformar realidades. Se tocarmos apenas uma vida, já teremos vencido. Ana sentia a adrenalina percorrendo seu corpo. As mãos começaram a suar, mas o olhar de Carlos, firme e apoiador, a ajudava a manter-se focada. As palavras fluíam agora como uma correnteza. Ela mencionou como ter enfrentado desafios, como cada história compartilhada por suas companheiras era uma janela para o mundo, uma oportunidade de mudança. Quando falamos de superação, não falamos apenas sobre nós, estamos colocando à prova o que aprendemos, o que vivemos. Cada uma de nós é uma ponte para outras. Queremos inspirar, queremos que nossas experiências sejam vitais para as que nos escutam, concluiu.
o coração pulsando forte, quase como se tivesse dado ao mundo uma parte de si mesma. O silêncio na sala parecia denso, quase palpável. Ana esperou, a expectativa a envolvendo como uma tempestade prestes a se dissolver em chuva. A mulher do olhar crítico agora parecia confusa, pensativa. A expressão mudara, deixando um espaço aberto para a pergunta. E a ansiedade de Ana subiu mais um degrau. Como podemos realmente garantir que essa mensagem impacte e chegue além das paredes deste auditório? Como podemos espalhar essa autenticidade para um número maior de pessoas? Questionou o avaliador, sua voz agora mais suave, mas ainda desafiadora. Ana refletiu um pouco mais, percebendo que essa era uma questão sobre a estratégia, sobre agir com intenção e propósito. O que era mais do que um simples projeto, era uma missão. Podemos usar as redes sociais, criar um movimento, realizar workshops, fazer parcerias com instituições e ONGs que lutam pela igualdade. É assim que levaremos nossas vozes a lugares que nunca imaginamos. A mudança acontece quando se planta uma semente na mente e no coração de alguém, e essa semente se transforma em um jardim coletivo de apoio e amor, respondeu com um brilho renovado. O clima na sala tornara-se elétrico. Ana sentia que havia feito um avanço, que algo havia mudado. As cabeças dos avaliadores se moviam lentamente, como se absorvessem cada palavra, cada sentimento genuíno que ela compartilhava. Mas, enquanto sentia essa onda de esperança crescendo, a realidade a lembrou que nada estava garantido. O olhar de um dos outros avaliadores era profundo e impressionante. Ele se virou, observou esse momento íntimo e levantou uma sobrancelha, lançando uma pergunta que poderia abalar toda a confiança que tinha conseguido construir. E se essa paixão e autenticidade que você fala não forem suficientes para inspirar os que estão lá fora, o que você dirá então? Com o coração na boca e uma incerteza pungente, Ana compreendeu que a batalha estava longe de acabar. O que mais precisaria fazer para garantir que sua verdade não fosse apenas ouvida, mas sentida profundamente? Esse questionamento pulsou dentro dela, ressoando como um desafio a ser superado. Ela se preparou para responder, sabendo que cada palavra contaria e que a jornada estava apenas começando. E naquele instante, tudo parecia se concentrar em um único ponto. O que ela realmente estava disposta a sacrificar pela verdade que tanto acreditava? Ana sentiu que a sala estava pegando fogo. A tensão que antes se arrastava se transformou em uma expectativa vibrante. No entanto, o olhar do avaliador à sua frente a fez hesitar. A última pergunta estagnou sua coragem por um instante eterno. O que mais poderia dizer? O que ainda estava por vir? A verdade estava lá, cravada em seu peito. Sabia que não podia recuar agora. Posso garantir que, mesmo que não haja uma resposta imediata ou um impacto instantâneo, o que realmente importa é a jornada que estamos dispostas a trilhar. Quantas vezes mulheres são ignoradas, deixadas falar enquanto suas vozes ecoam em uma sala vazia? Ela respirou fundo, percebendo que aquela era a hora de mostrar não apenas seu talento, mas sua vulnerabilidade. E se não inspiramos todos imediatamente, nós não estamos apenas buscando aceitação, mas um lugar real no mundo. A mensagem pode não ser aceita em um primeiro momento, pode levar tempo, mas nossa determinação vai além. Estamos aqui para acender uma faísca que pode se transformar em um incêndio. Temos uma história que precisamos contar. As palavras a empurraram para frente, como uma onda que não poderia mais ser contida. Ana olhou ao redor e viu seus colegas respirando com mais intensidade, em sintonia com cada vibração que emanava de sua fala. A coragem em sua voz começou a arranhar as paredes da indiferença. Ela sentia que estava fazendo as fichas caírem. Para sua surpresa, o avaliador, que parecia mais cético, esboçou uma leve mudança na expressão. E se uma delas se ferir ao expor sua história, como você lidará com os riscos que isso traz? Ana viu sua chance. A vulnerabilidade é parte da força. Ao contarmos nossas histórias, mostramos a verdadeira face do que significa ser mulher neste mundo. Não estamos aqui apenas para narrar vitórias, mas também derrotas, desafios, cicatrizes.
E se houver dor, haverá também um apoio imenso. Acredito que cada narrativa que se abre nos traz a possibilidade de cura, de lanterna acesa na escuridão da solidão. Havia ali um brilho em seus olhos, uma faísca esperançosa que a conectou a todos na sala. As palavras tomavam vida e, responsável pela força que começava a encher o ambiente, Ana prosseguiu. Quantas mulheres têm medo de falar porque suas experiências são desvalorizadas? Nós podemos criar um espaço seguro. O impacto vai além do que está nas telas, é no coração das pessoas que pode gerar um novo entendimento. Os avaliadores trocaram olhares. Ana percebeu que estavam estabelecendo um diálogo, não apenas ouvindo, mas sentindo. Embora a tensão ainda estivesse presente, havia um movimento sutil de abertura. O que você diria se tudo isso não funcionar? Questionou um outro avaliador, e Ana sorriu, com um brilho confiante nos olhos. O que seria o fracasso, se não uma oportunidade de aprender? Se não conseguirmos nesta tentativa, seremos mais fortes na próxima. E isso também é uma mensagem para todas nós que sempre ouvimos o não e levantamos a cabeça novamente. Essa luta é contínua e nós sempre voltaremos à carga. Sentiu que aquele momento estava se transformando. Seus colegas pareciam mais confiantes, energizados pela paixão que agora irradiava de Ana. Era como se a sala inteira se tivesse reunido ao redor de um único chamado, uma iluminação que não aceitava simplesmente o status quo. E assim surgiu uma ideia nova, um estalo. Ana se lembrou de sua avó e em sua mente ecoou. A verdadeira força não está no que se vê, mas nas batalhas travadas no silêncio. E agora ela decidiu que não mais ficaria em silêncio. Quero compartilhar minha história com o mundo, e não apenas como artifício de marketing. Eu quero ser a voz de todas as pessoas que pensam que não são ouvidas. Estou pronta para bem mais do que qualquer expectativa do cliente ou nome grande. Eu quero ser um testemunho vivo de que temos um propósito e que isso pode gerar ondas de empatia, conversas e mudanças reais. As palavras saíram como uma torrente, um grito que enchia cada canto do auditório. Ana viu o impacto de suas frases reverberando nas feições dos avaliadores, e um calor intenso começou a ganhar espaço, como se uma luz crepitante tivesse acendido. Ela ficou em silêncio, permitindo que cada palavra pesasse no ar. Já não era apenas ela ali. Era uma reivindicação coletiva, uma coragem genuína em busca de um lugar no mundo. E naquele instante, a sala se tornou um espaço sagrado, onde histórias se entrelaçavam e cada alma se tornava parte de algo maior. O avaliador, que parecia mais distante, olhou diretamente para Ana. O que estava por vir poderia mudar tudo. E se fizermos isso juntos? Se essa campanha se tornar um movimento de mulheres se levantando, se conectando umas às outras, não apenas como uma marca, mas como um chamado coletivo? Ana não tinha palavras. Uma onda de alegria e esperança varreu seu corpo. A equipe se reuniu e, pelo canto do olho, ela viu Carlos acenar em aprovação. Isso é perfeitamente alinhado com o que acreditamos, e é exatamente por isso que essa campanha é importante. As ações são poderosas e não discutíveis. Sim, vamos em frente e abriremos o diálogo. A luz nas feições de cada um na sala brilhava, uma nova energia tomou conta. E a defesa de sua história tinha se tornado muito mais do que apenas uma luta por aceitação. Era um apelo vibrante que agora poderia ecoar para além daquele auditório. Ana sorriu, radiando confiança renovada. Sim, vamos fazer isso. Vamos dar voz a todas as histórias. Não vamos apenas contar, vamos criar um eco que reverberará. E assim, no silêncio que se seguiu, a sala pareceu se unir em um pacto invisível. Cada um tinha um papel na próxima fase daquele movimento que estava prestes a nascer. Ana sentiu o peso dos desafios dissipar, como se sua jornada finalmente tivesse se entrelaçado às vozes de tantas mulheres que lutavam em busca de visibilidade. Ela respirou fundo, sorrindo, com aquele projeto audacioso que começava a se transformar em uma realidade palpável. E sabendo que aquilo era apenas o início de sua jornada, Ana já estava pronta para a próxima luta. Ela levaria consigo as histórias de cada mulher invisível, dando vida àquelas vozes que tanto desejavam ser ouvidas. Ana olhou para seu grupo, grato por aquele momento e por cada passo que seriam dados à frente. E no fundo do seu coração, uma certeza.
A força havia se revelado e nada poderia detê-los. É hora de agir e isso era só o começo. Você precisa se inscrever agora. Não perca as próximas histórias emocionantes que virão. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa mensagem ainda mais forte. Comente suas reações e teorias sobre essa transformação. Queremos saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam se juntar a essa jornada. Vamos juntos fazer a diferença.